Olá pessoas, ligados no canal, vamos falar de futebol, ou simplesmente VFF. No vídeo de hoje, vamos ver quais são as seleções médias que foram longe em Copas do Mundo. A primeira seleção a aparecer aqui é os Estados Unidos, que em 1930 conseguiram ser terceiro lugar. 1930 para o mundo todo foi o ano da primeira Copa do Mundo, menos para a Cisplatina, quer dizer, Uruguai. Para o Uruguai, a Copa do Mundo começou em 24, nas Olimpíadas. E como eles ganharam as Olimpíadas de 24 e 28, além de duas Copas do Mundo, na cabeça deles, eles são tetracampeões mundiais. É o mesmo caso do Mundial do Palmeiras. Enfim, a primeira Copa do Mundo foi também a melhor Copa do Mundo em colocação para os americanos. Caíram em um grupo com Paraguai e Bélgica e avançaram. Depois nas semis tomaram uma sapecada dos nossos hermanitos de 6-1. Vamos agora para a Europa para falar da Hungria. Nos meus vídeos antigos de seleções falo muito sobre a Hungria e como eles tinham o melhor elenco dos anos 40 e 50. Infelizmente para os húngaros, bateram duas vezes na trave, em 38 para a Itália e em 54 para a Alemanha. O vice de 54 deve ter sido muito dolorido para os húngaros, pois pegaram essa mesma Alemanha que eles perderam na final, na primeira fase, e meteram 8-3. Aí você deve estar se perguntando, como isso é possível, né? Simples, cartões amarelos e vermelhos só foram introduzidos pela primeira vez em Copas do Mundo em 1970. Continuando na Europa, vamos até os países nórdicos para falar da Suécia. A Suécia foi vice-campeã em 58. A Copa de 58 foi disputada na Suécia e os suecos conseguiram empurrar sua seleção. Já na primeira fase conseguiram despachar a fortíssima Hungria. Depois passaram pela União Soviética e pela Alemanha. Mas, para o azar do povo viking, pegaram o Brasil de Pelé, que com 17 anos fez isso aí, na final. E de quebra se tornou o jogador mais jovem a marcar em final de Copa do Mundo. Foi a única vez que uma seleção não europeia ganhou uma Copa do Mundo na Europa, foi também uma das maiores goleadas, se não a maior em final de Copa do Mundo, e também foi instaurada uma enorme freguesia, né, Suécia? Continuando na Europa, vamos falar da Áustria, que foi muito longe na Copa de 54. Copa de 54 disputada na Suíça, e os austríacos se sentiram em casa, o que é verdade em vários fatores. Além do futebol, o idioma e a localização. Na primeira fase, os austríacos caíram em um grupo com o atual campeão, o Uruguai, com a seleção que não existe mais, a Tchecoslováquia, e com a Escócia, vulgo não avança da primeira fase. Avançaram de fase e pegaram os donos da casa nas quartas, e foi um baita jogo, 7-5, placar bem atípico. Partida essa que foi a que mais teve gols em Copas do Mundo. Depois nas semis pegaram outro país irmão, que foi a Alemanha, e tomaram de 6-1. Na disputa de terceiro lugar, superaram o Uruguai e fizeram história com a medalha de bronze. Lembrando que essa foi a primeira Copa do Mundo que a Cisplatina, quer dizer, Uruguai jogou e não foi campeão. Antes havia jogado apenas as Copas de 30 e 50. Vamos vir aqui para a América do Sul e falar de coisa boa, do ano de 62, ano do nosso bicampeonato. A Copa de 62 foi disputada no Tititi Lelele e a seleção chilena fez sua parte. A seleção chilena caiu em um grupo bem complicado, com Alemanha, Suíça e Itália, e conseguiu, muito em função de sua torcida, avançar de fase. Nas quartas passaram pela União Soviética, mas aí nas semis pegaram o Brasil de Vavá, Garrincha e Pelé no auge, aí não tinha o que fazer. Como prêmio de consolação, os chilenos ganharam da Iugoslávia na disputa de terceiro lugar e conseguiram a histórica medalha de bronze. Vamos agora ir para a Europa para falar da Polônia. A Polônia não fez apenas uma super campanha, e sim duas super campanhas em Copas do Mundo. A primeira delas na Alemanha em 74. Copa que o Johan Cruyff jogou muito, Copa do carrossel holandês, Copa do Gerd Müller pelo lado alemão, porém Copa que o artilheiro foi um polonês, Grzegorz Lato ou algo assim. A Polônia teve o melhor ataque da primeira fase e passou com tranquilidade. E um fato curioso foi que nessa Copa a segunda fase era outra fase de grupos, onde os dois primeiros jogavam a final e os dois segundos disputavam o terceiro lugar. Acabou indo Holanda e Alemanha para a final e Brasil e Polônia para a disputa de terceiro lugar. E ele, Grzegorz Lato, fez o gol da vitória sobre nossa seleção. Grande feito da Polônia e que não demorou muito para se repetir. 8 anos depois, em 82, eles repetiram a dose. Na primeira fase, apesar dos pesares, conseguiram avançar de fase. E a segunda fase dessa Copa era também fase de grupo. Só que diferente da Copa de 74, eram 4 grupos com 3 seleções. E a melhor seleção de cada grupo avançava. A Polônia conseguiu avançar graças ao saldo. E a um hat-trick de Boniek. Porém, nas semis perdeu para a Itália. Itália de Paolo Rossi, que na segunda fase eliminou o Brasil de Zico, Falcão e Sócrates.
Depois de eliminar uma das melhores seleções que o Brasil já teve, é óbvio que eles foram os campeões daquela Copa. Já a Polônia ganhou a disputa de terceiro lugar da França de Platini. Continuando na Europa, vamos agora falar da Bulgária de 94. Eu não estava nem vivo em 94, mas pelo que vi, essa seleção da Bulgária foi a grande sensação da Copa dos Estados Unidos. A Bulgária estreou naquela Copa tomando de 3-0 da Nigéria, porém, depois com grande protagonismo de Stoichkov, deram a volta por cima na Grécia e na Argentina, olha só. Depois nas oitavas eliminaram o México, e se eu não me engano, foi a partir daí que começou a maldição dos mexicanos de cair nas oitavas. Nas quartas passaram pela atual campeã, a Alemanha, e nas semis perderam para a Itália. Stoichkov até tentou, mas Roberto Baggio fez 2 e levou os italianos para a final daquela Copa. Baggio que depois deu muita alegria para nós, ao isolar o pênalti depois disso. Vamos agora para a Copa de 2002 e falar de um dos mandantes, a Coreia do Sul. Um dos mandantes porque 2002 foi a Copa da Coreia do Sul e do Japão. Nessa Copa, a Coreia do Sul apresentou para nós Park Jin-sung, que muitos dizem ser o maior futebolista da história da Coreia. Não sei, pra mim o som está no mesmo nível. Enfim, naquela Copa, a Coreia do Sul foi líder de seu grupo, depois eliminou Itália nas oitavas, Espanha nas quartas e nas semis fez um jogo de igual para igual com a Alemanha. Mas fica tranquilo, Coreia do Sul, na final o Brasil vingou os sul-coreanos. Continuando na Copa de 2002, só que agora para falar de uma seleção europeia, a Turquia. A Turquia caiu no grupo do Brasil e deu muito trabalho no jogo de estreia da nossa seleção. Apesar disso, brigou no saldo pela vaga às oitavas. Depois nas oitavas derrotaram um dos mandantes, o Japão. Depois nas quartas derrotaram o Senegal. Será que os Leões de Teranga conseguem repetir o feito de 2002 nessa Copa? E nas semis, a Turquia protagonizou mais um jogo difícil para a nossa seleção. Mas além da Ronaldo Fenômeno, fez sua magia e conseguimos avançar de fase e ser campeões, graças ao homem, diga-se de passagem. A disputa em terceiro lugar daquela Copa ficou entre Turquia e Coreia do Sul, e nesse jogo acabou saindo o gol mais rápido em Copas do Mundo. Hakan Şükür precisou de apenas 11 segundos para marcar seu gol. Caraca, 11 segundos. O que eu faço em 11 segundos? Nada, e o cara fez um gol em Copa do Mundo. Enfim, a Turquia acabou na terceira colocação e a Coreia do Sul acabou na quarta colocação. Ah, e essa foi a primeira vez que uma seleção derrotou as duas mandantes em Copas do Mundo. E para encerrar nosso vídeo, vamos continuar na Europa para falar da Croácia, que fez história na Copa do Mundo da Rússia de 2018. De todas as campanhas que eu falei até aqui, a única seleção que eu vi e acompanhei foi a Croácia. Na fase de grupos, a Croácia foi soberana, e o jogo que melhor mostrou isso foi Croácia 3-0 na Argentina. Resultado que começou a ser construído com a entregada do Cabaleiro e que ainda teve o golaço do Modric. Lembrando que muito por sua atuação nessa Copa, que o Modric foi eleito o melhor jogador do mundo em 2018. Depois dessa primeira fase tranquila, o mata-mata, que na verdade é só mata, foi totalmente diferente. Prorrogação e pênaltis contra a Dinamarca nas oitavas. Prorrogação e pênaltis contra a Rússia nas quartas, prorrogação contra a Inglaterra nas semis. E com certeza a seleção da Croácia já chegou toda cansada para jogar a final contra a França. Mesmo assim, durante boa parte da partida, a Croácia fez um jogo de igual para igual. Porém, no segundo tempo principalmente, a França mostrou toda a sua superioridade. E mesmo com Lloris entregando um gol para a Croácia, a França se tornou bicampeão mundial com certa tranquilidade.